Olá, queridos, tudo bem com vocês? Tô aqui com o Samuca, olha aí que lindão. Tô aqui na rede, né? Diferente o vídeo de hoje, que hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. A gente vai falar de salvação. E aí, uma vez salvo, salvo para sempre. E nada melhor para ilustrar isso do que estar aqui deitado nessa rede, né? Sem condenação, né? Podendo desfrutar da salvação que nos foi dada por Cristo. Deve ser difícil, né? Viver uma vida achando que será que eu tô salvo? Será que eu não tô salvo? Será que eu vou pro inferno? Né? É difícil. Aliás, eu já vivi assim, né? Eu já vivi a salvação, troca de roupa, que uma hora você tem, outra hora você perde. Irmãos, não foi para isso que Cristo morreu numa cruz, não foi para isso que ele levou sobre si os nossos pecados, não foi para isso que ele se desfez da sua glória e veio habitar na terra. Ele se entregou numa cruz para que nós pudéssemos ter certeza da salvação, que não cabe a nós, cabe a Ele. Não é por mérito, não é por merecimento, é dom de Deus. Amém? Ele se entregou numa cruz para que você tivesse essa certeza. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Pega aí. E aí, gente, gostaram da intro? Legal, né? Então, quero dizer para vocês, essa é uma tranquilidade de quem tem a certeza da salvação. Amém? Quando você entrega a sua vida, você pode perder a salvação? Quando você genuinamente entrega, você pode perder? É o que vamos falar hoje. Começa anotando aí, Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, João 10, versos 28 e 29 e Efésios 2, 8. Quais são as evidências da nossa salvação? A primeira delas é o arrependimento, seguido de uma obediência que nos leva a decidir por abandonar o pecado, ainda que nós vamos continuar cometendo. Que a decisão é de abandonar, mas nós continuaremos cometendo pecado. E por último, essa esse abandonar o pecado é seguido de uma vida transformada, que não vai nos levar a praticar boas obras. Tudo isso pela ação do Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação, é aquele que habita em nós e é o penhor da nossa salvação e da nossa segurança de que teremos uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então a salvação não é de mérito nosso. Não há nada que você faça que pode te levar a ser salvo, ok? Não anule o sacrifício de Jesus numa cruz. Não anule o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Já quero cortar aqui uma coisa porque eu não estou falando da salvação universal. Você que acompanha a série Apocalipse Now já entendeu que a salvação não é para todos. Muitos serão condenados, né? Você lembra lá Apocalipse 14, versículo 20, né, acerca do pisar do lagar das uvas. Então você já entendeu que a salvação não é universal como há algumas teorias por aí, certo? Mas nós, né, podemos perder a salvação? Desculpa você que crê diferente do que eu creio, mas nós não podemos perder a salvação. Nós, os crentes genuínos, não podemos perder a salvação. A salvação ela se dá em três etapas: a salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. Isso fica para um outro vídeo, ok? Mas hoje eu quero me prender somente nesse detalhe aqui. Nós, crentes, não perdemos a salvação. Não fica chateado comigo se você pensa o contrário. Não fica chateado comigo se você quer perder a sua, mas eu tenho certeza que você não pode perdê-la, ok? Há duas situações sim que a gente tem que colocar aqui claro. Primeiro, a pessoa que está na igreja, ela verdadeiramente ela é convertida? E segundo, há uma situação sim em que as pessoas elas podem deixar de ser salvas. O nome se chama apostasia. Apocalipse capítulos 2 e 3 vai falar de uma igreja apóstata. Essa mesma igreja apóstata, ela vai estar lá em Apocalipse capítulo 16, capítulo 18, mais especificamente, ela vai estar lá sendo totalmente destruída, né? Capítulo 16, 17 e 18. Né? A igreja apóstata, ela vai ser destruída na grande tribulação, no finalzinho da grande tribulação. Então, se a pessoa que é crente, ela apostatar da fé,
ela vai sim perder a salvação dela. É a única possibilidade que existe, é a apostasia. Agora eu vou dar um exemplo para você entender dessa apostasia. Uma pessoa no leito de morte, uma pessoa no leito de morte, chama o pastor, chama um padre, fala assim, olha aqui, eu estou morrendo e eu quero negar Jesus. Eu não quero nada acerca do que eu vivi com ele durante toda a minha vida. Eu não quero que ele leve em consideração nada do que eu fiz. Você já viu uma situação como essa? E o contrário, a pessoa que sempre negou a Jesus, nunca quis ouvir falar do Evangelho. Você já viu ela chamando lá no final da vida, nas últimas, no leito de morte, ela chamando um pastor, ela chamando um padre? Hein? Você já viu, né? Eu sei que você já viu. Nós, então, não perdemos a salvação. Não perdemos a salvação. Agora, existem características aqui que a gente tem que ficar atento, né? Dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja, dentro da nossa igreja, você vai ter pessoas que se dizem cristãos e não são. Você vai ter pessoas que estão num processo mais lento, né, de transformação, e você vai ter pessoas que de fato não se entregaram, não entregaram a vida a Jesus, apesar de estarem dentro da igreja. Okay? A entrega parcial, ela não é suficiente. Nós não diminuímos para Cristo crescer, né? Nós morremos para que a vontade dele prevaleça na nossa vida. Não existe mais a vontade do Rafael, existe a vontade de Cristo. Eu vivo para fazer a vontade dele. E se eu vivo para fazer a vontade dele, além da salvação, eu vou conquistar o reino. Isso também é uma outra aula que a gente vai fazer lá, é um outro vídeo. Talvez seja um vídeo curtinho como esse aqui, ok? Mas quem não se arrepende verdadeiramente, Rafael, como é que a gente pode detectar isso dentro da igreja? Eu vou dar alguns pontos aqui para você. Alguns. A pessoa que questiona o agir de Deus, a pessoa que não abandona o pecado, ou pelo menos não tenta abandonar o pecado, né? Porque nós não vamos conseguir abandonar o pecado, mas nós vivemos na tentativa de abandoná-lo, certo? A pessoa que só vê defeito nos outros para encobrir seus próprios defeitos, a pessoa que é inconstante, uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo, e isso é prática da vida dela. A pessoa que é hipócrita, e esse eu nem vou comentar, a religiosidade é um sinal de que a pessoa verdadeiramente não aceitou a Cristo. E por último, e o principal delas, né, o principal dessa lista, é a falta de perdão. A pessoa que não consegue perdoar, ela verdadeiramente não entendeu o que é o Evangelho. E aí a gente pode ter grandiosíssimas dúvidas se ela de fato aceitou genuinamente a Jesus. Mas preste atenção, você não pode perder aquilo que não te pertence. Você que é crente não pode perder aquilo que não te pertence. A salvação não te pertence. A salvação não é um dom que você conquistou, né? A salvação não cabe a você preservar. Ele mesmo, o próprio Senhor já falou, eu guardo as minhas ovelhas, né? A gente falou lá do Evangelho de João 10. Então, veja, perceba isso com todo o carinho, com todo o amor que você tem. Não fique chateado comigo, né? Nós que tivemos um encontro verdadeiro, eu estou te colocando nesse rol e me colocando também, né? Você não deixou de pecar a partir do momento que você aceitou Jesus, ou deixou? Porque se você me disser que deixou, você faz dele mentiroso, né? Jesus pagou pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Ele já pagou até por aquilo que você vai pecar. Então, meu irmão, a salvação você não perde. Você fica naquele, né? Hoje eu tô bem, eu tô salvo. Amanhã eu tô mal, eu tô no inferno. Hoje, depois de amanhã eu tô salvo. Que isso? É troca de roupa? A salvação é como se fosse uma roupa que você veste e tira, veste e tira. Imagina você pregar um evangelho sem ter a certeza da salvação. Como seria difícil, né? Você falar de para uma pessoa algo que você não tem certeza. Porque, irmãos, as pessoas que vivem na incerteza da salvação são assim. Elas não sabem se estão salvas, né? Um dia eu estou salvo, se eu morrer hoje eu vou para o inferno, se eu morrer amanhã talvez esteja melhor e vou para o céu. Que evangelho é esse? Que cruz é essa? Que Cristo é esse que vocês vivem? Né? Então, como você consegue pregar um evangelho se você não tem certeza da sua própria salvação? Né? Rafael, então você está liberando aqui para a gente poder pecar. Então vou pecar à vontade porque eu já sou salvo mesmo? Pelo contrário, a gente não deve pecar. Quem conhece a Cristo é pior quando peca do que aquele que não conhece. Porque nós sabemos que a maldade é
proveniente. A maldade é fruto do pecado. E esse pecado que levou Cristo para a cruz, perdão. Certo? Então, quando você, de maneira deliberada, ou seja, voluntariamente você peca, você está sendo pior do que o ímpio. Então, nós vivemos nos afastando e resistindo ao pecado. Agora, a pessoa que está dentro da igreja e ela deliberadamente, ou seja, eu vou pecar de maneira deliberada, sabendo que vou, né, e cometo isso, eu tenho duas opções para ela. Ou ela não aceitou Jesus de fato, ou ela, como eu já falei, é apóstata. E aí sim, ela pode perder a sua salvação. Se para alguns a apostasia está ali latente, eu quero crer que essa pessoa nunca foi convertida. Que, irmãos, se você tem a ação do Espírito em você, é impossível você querer apostatar, ou seja, você querer negar tudo aquilo que Cristo fez. Certo? Então, irmãos, fiquem com essa palavra. Não há condenação para quem está em Cristo. E nada, e nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Certo? Então, quem perdeu na realidade nunca teve. Você não pode perder o que você não teve. Certo? E nós, verdadeiros, eu coloquei mais alguns pontos aqui para a gente fechar. Né? Como nós sabemos que nós temos salvação? Simples, alguns pontos aqui já fecho. Quando você peca, você se arrepende e confessa? Você tem arrependimento pelo seu pecado? Já falei, você não vai deixar de pecar, agora você se arrepende? Né? Quando nós perdoamos o nosso próximo e percebemos o fruto do Espírito, é uma certeza que nós temos da salvação. Né? Quando nós temos dúvida se blasfemamos contra o Espírito Santo, você não blasfemou. A dúvida, ela é como a dúvida da apostasia, porque a pessoa, quando ela é apóstata, ela tem certeza daquilo que ela está fazendo. E quando nós procuramos a santidade e temos temor a Deus, nós não perdemos, nós temos certeza que não perdemos a nossa salvação. Amém? Então, irmãos, não viva uma vida de condenação, não viva uma vida de achar que vai para o inferno todo instante. Não foi para isso que Cristo morreu numa cruz. Amém? Satanás quer te enganar. E como ele sabe que ele não pode tomar a sua salvação, porque quem cuida dela é Cristo, não é você, ele quer te transformar numa pessoa que vai viver uma vida miserável. Então não aceite isso. Amém? Repreenda Satanás da sua vida e tome posse daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário por mim, por você. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.